Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa nossa videoaula a gente vai dar continuidade ao curso de Pensamento Sistêmico, continuando aqui a analisar os estoques e fluxos, né? O tema da aula de hoje é os estoques integram os seus fluxos líquidos. Que história é essa de fluxo líquido, né? Então lembra, né? Você imagina aqui que você tem um estoque, tá bom? O estoque aqui de ratinhos, né? Que tem um fluxo de entrada e um fluxo de saída que eu estou representando por essas válvulazinhas aqui, tá bom? Então, quando eu falo que ele estoque ele integra o fluxo líquido, ele faz a diferença, que é a soma da diferença entre a entrada e a saída. Ficou complicado? Então vamos pensar assim no estoque assim bastante simples, em que eu tenho só um fluxo de entrada, tá bom? Então eu tenho aqui o estoque aqui representado nessa figura, com esse retângulo aqui, e um fluxo de entrada aqui, né? O que significa assim que um estoque ele integra o fluxo de entrada? Então vamos pegar um exemplo aqui mega simples. Imagina que você está lá na sua banheira, né? A 1 hora da tarde, nesse dia de verão, hoje é 18 de março de 2024, está um calor aqui enorme. Aí 1 hora da tarde você falou assim, ah, eu vou tomar um banho aqui, né? Aí o que você faz? Você liga ali a válvula da tua banheira, né? Só que é bem lento ali o fluxo, né? Tá faltando água, né? Vai caindo assim, um pinguinho, assim, vai caindo uns pinguinhos, fiapinho de água ali e tal, né? Então, digamos que ele vai enchendo assim muito lentamente, né? Com uma taxa assim de 5 litros por hora. Oh, meu Deus, você vai ter que ficar um tempão nessa banheira, né? Porque 5 litros por hora, imagina, né? Você liga lá, vai caindo aquele pinguinho. A 1 hora você tem 5 litros, né? Até encher essa banheira aqui, você vai enlouquecer, né? Mas enfim, então você imagina o seguinte, olha, digamos que aqui, né, essa é 1 hora da tarde que eu estou marcando aqui embaixo, né? 1h05 aqui, entrou o quê? Esse risquinho, esse fiapinho aqui de água, né? Que é o quê? É essa área aqui, ó, representada aqui entre o minuto atual aqui, é a área sobre essa curva aqui de água, né? Nos primeiros, sei lá, 5 minutos, né? Aí depois, em 10 minutos, opa, já entrou mais aqui, né? Então a gente vai vendo aqui que a área sobre essa curva aqui, desculpa, sobre essa curva aqui, essa área aqui, é a quantidade de litros de água que está entrando. Então, assim, se eu pedir para você me desenhe aqui como é que é essa história, você fala, olha, é fácil, né? Está entrando os fiapinhos de água aqui. Esse retângulo aqui que eu estou representando nessa figura aqui é a quantidade que a água num determinado tempo. Estou chamando tempo T, né? Aí se eu fosse pensar, bom, e me representa quanta água tem lá dentro da banheira. Pô, dentro da banheira tinha começado com o valor inicial, né, que a gente tinha começado, que a gente tinha definido que eram 10 litros de água, né? Então, olha, começou aqui com 10 litros de água, e à medida que vão entrando os fiapinhos de água aqui, ele vai aumentando aqui, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui para mostrar. Aumentou aqui nos primeiros 5 minutos, né? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, tá vendo? Então ele vai subindo aqui, ele vai somando aqui o quanto que vai o acréscimo, né? E vai integrando aqui, tá? Então a ideia aqui básica é a seguinte, né? Já que, assim, levando-se em conta que eu tenho aqui 5 litros por hora, né? Em 1 hora vai ter entrado 5 litros, né? Em 1 hora 5 litros, ou seja, da uma às duas, que eu tenho 1 hora aqui na base, né? Eu tenho aqui a altura 5, né? A área sobre essa curva aqui é 5 vezes 1, né? Então a gente tinha 10 litros, né? Depois de 1 hora chegou nos 15 litros. Ele foi integrando aqui ao longo do tempo até chegar ao valor de 15. Né? Você vê que é uma linha aqui reta, aqui, inclinada aqui, né? Que vai caindo, que o fluxo aqui é constante. Né? Então eu estou fazendo a integral aqui desse fluxo aqui e eu tenho uma reta. Lembra que se você já estudou cálculo diferencial integral na vida, você lembra lá qual que é a integral de uma constante, né? Lembra desse negócio? A integral de k era kx e tal, né? Então a gente tinha uma reta, né? Esquece, se você não estudou ainda cálculo integral, intuitivamente, né? Você precisa saber o seguinte, olha, né? O que ele está fazendo, que o Stock está fazendo a integral aqui do fluxo, né? Na verdade, ele está falando fluxo líquido, que poderia ter entradas aqui. Você poderia ter nessa banheira água entrando e poderia ter um furo na banheira, água saindo, né?
Ou então o ralo da banheira, a água saindo. Então, por exemplo, se estivesse entrando muita água e saindo pouca, né? Ah, então você tá entrando mais água do que está saindo, né? Agora pode ser que eu tenha uma situação aqui que a quantidade de água que entra é igual à água que sai. Ou pode ter uma situação em que a quantidade de água que entra é menor que a quantidade de água que sai. Tem um rombo lá na banheira e a água está indo embora. Tá bom? Então, assim, nessa videoaula aqui, e a gente quis simplesmente aqui, intuitivamente, mostrar esse conceito aqui. Que o estoque, o que ele faz? Ele integra o fluxo líquido, que é a diferença entre fluxo de entrada e fluxo de saída. Tá? No caso, eu só tinha, nesse exemplo, o fluxo de entrada, então ele integra, nesse caso ele estava integrando o fluxo de entrada. Tá bom? A gente vai ver isso com mais exemplos mais para frente, mas eu queria que esse conceito aqui ficasse claro para vocês, tá? Um grande abraço para todo mundo.